Pessoal, tudo bem? Acabou agora há pouco no Morumbi, São Paulo 3, Fluminense 1. Antes de falar o que eu achei do jogo, peço por favor para você se inscrever no canal, para você deixar o like. É muito importante, gente, é muito importante mesmo deixar o like. Então todo mundo que tá aqui nesse momento vendo o vídeo, dá um like, não custa rigorosamente nada, hypa o vídeo, comenta, sempre com educação. E a gente mantém uma conversa aqui legal. É o jeito de vocês colaborarem, contribuírem com o meu trabalho aí. Do Bopismo, tá bom? Estamos chegando em 100 mil inscritos, daqui a pouquinho a gente bate essa marca maravilhosa, então eu conto com vocês para engajar e interagir com esse vídeo, tá bom? Bom, São Paulo ganhou bem hoje do Fluminense, fez um jogo bastante maduro, bastante sólido, e confirma a evolução absurda com o Crespo. O São Paulo melhorou muito com a saída do Zubeldia e a entrada do Crespo. Eu gostava do Zubeldia, mas não dá pra brigar com os fatos. O time melhorou sensivelmente com o Crespo. Ele tem feito escolhas muito certas e que evoluíram o time coletivamente. O São Paulo hoje é um time coletivamente muito melhor do que era com o Zubeldia. E é um time com confiança, né? Confiança é o fiel da balança pro desempenho de jogadores medianos como os nossos, né? A maioria dos nossos jogadores é mais mediano, assim, então é um ingrediente fundamental estar com confiança. O São Paulo hoje mostrou pelo jogo inteiro que tá com confiança, com jogadores. O Rodriguinho fez uma jogada agora no final que foi, pô, uma das jogadas mais lindas dos últimos anos do São Paulo. Não sei quando foi a última vez que um jogador emendou 3 chapéus em seguida e quase fez um golaço. E o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo jogou muito bem do começo ao fim. Vou falar individualmente de cada jogador. E também de como o São Paulo se comportou em cada um dos tempos. Eu não gostei tanto da mexida no primeiro tempo do São Paulo sem o Ferreirinha. Desculpa, sem o André Silva com o Ferreirinha. Achei que o São Paulo ficou menos competitivo na frente, segurando pouco a bola ali na frente, embora o André não seja exatamente um pivô muito eficiente. O São Paulo, a bola estava batendo, indo e voltando o tempo inteiro. E não tinha encontrado espaço para o Ferreirinha dar fazer aquelas filas de drible, imprimir velocidade pelo lado do campo. Mas entendi a escolha do Crespo, porque na ausência do Wendel pela ala esquerda, o São Paulo pede muito vocação ofensiva, já que o Enzo entrou e o Enzo não é um jogador tão ofensivo. Então o Ferreirinha, atuando ali pelo aquele setor, na maioria do tempo, iria dar uma agressividade pro lado esquerdo que o São Paulo não teria sem o Wendel. Embora o Ferreirinha tenha jogado pela esquerda, pela direita, ele flutuou ali o tempo inteiro, jogou pelo meio e tal. E o São Paulo foi melhor que o Fluminense o jogo inteiro. E depois que fez o gol, aí o jogo mudou de feição. O Fluminense pareceu um pouco atordoado, um pouco grogue. E o São Paulo se tornou senhor das ações, muito, mais uma vez, pela atuação dos meio-campistas Marcos Antônio e Bobadilla. Bobadilla jogou muita bola de novo, como tem sido intenso no meio de campo, um jogador que também tá com confiança e tá jogando o melhor futebol desde que chegou no São Paulo, o seu melhor futebol. Mas o Marcos Antônio é um capítulo à parte, né, cara? Assim, porra, E como é doce o sabor da razão, cara. Eu escrevi em dia 15 de setembro de 2024 que o Marcos Antônio era um jogador extraordinário. Usei essas palavras no meu extinto Twitter, mandei pro Plihal, pro Arnaldo, até pro Felipe Luceno. Eu falei, estamos vendo talvez o melhor meio-campista do São Paulo depois do Hernanes. E, cara, o Marcos Antônio é um jogador absolutamente diferente, cara. Ele é um motor do time, ele é um dínamo no meio de campo e ele jogou muita bola. Ele foi eleito o craque do jogo com justiça, não só pela assistência primorosa pro Ferreirinha no segundo gol, mas pela dinâmica que ele imprime no jogo. Sem ele, o São Paulo do Zubeldia perdeu o seu maior desfalque. Eu falava isso também. O desfalque mais sentido do São Paulo não era o Lucas, não era o Caleri, não era o Oscar, não era o Ferreirinha na reta final do Zubeldia, era o Marcos Antônio. É um time com ele, outro time sem ele. Torcer pra ele ficar saudável, bem em todos os jogos, porque ele muda completamente de figura esse time do São Paulo, do ponto de vista de criatividade e de dinamismo no meio de campo. Ele acerta passes, ele dita o ritmo, ele tem uma coisa que eu acho muito legal. Quando os outros colegas, companheiros erram, ele aplaude sempre. Quando o Luciano perdeu o pênalti, ele aplaudiu. Quando os caras erram, ele aplaude.
Ele é um jogador que mobiliza os outros, dá confiança para os outros, é um jogador leal. Sou muito fã. Escrevi pro Arnaldo na última live que ele, se o Ancelotti tiver atento, ele vai para a Copa de 2026. Porque ele joga muita bola, não tem nenhum outro jogador na seleção brasileira que joga mais bola do que ele. Honesta, meio campista, não acho que o Bruno Guimarães joga mais bola. O Casemiro atua em outra função. Aquele Andreas Pereira, o Douglas Luiz, ele joga mais, pra mim, joga mais bola que eles. Então o Marcos Antônio foi também, mais uma vez, decisivo para essa boa atuação do São Paulo. E o primeiro gol do São Paulo, cara, de novo tem a participação do Luciano, né, velho? É impressionante, velho. O cara... Porque o gol do 1x0 é diferente do 2x0, né? E é diferente do 3x1. O gol do 1x0 pega o panorama do jogo e desorganiza completamente, desfaz, né? Vira outro jogo depois do 1x0. Muda completamente o comportamento das duas equipes, o aspecto anímico, a torcida vem jogar junto, o entusiasmo aumenta. Então, cara, o Luciano, mais uma vez, participação em 6 gols desde que o Crespo chegou. Ele é diretamente responsável por 10 pontos do São Paulo. É impressionante, assim, é impressionante. Uma judiação de ter perdido o pênalti, né? Bateu muito mal. Não pode bater mal assim, sobretudo nas Copas. O São Paulo não pode se dar o luxo de perder pênalti. É o terceiro pênalti perdido no campeonato. Caleri perdeu contra o Sport, Ferreirinha contra o Fortaleza e agora o Luciano. O São Paulo não pode se dar o luxo de não ter um batedor de pênalti confiável. Porque não tem um jogador hoje, nenhum, que pega a bola e a gente fala, vai ser gol, nenhum. O Lucas já perdeu pênalti ano passado, o Ferreirinha, o Caleri, o Luciano. Não tem como, assim, eu acho que o André é o melhor cobrador de pênalti, mas nem o André inspira tanta confiança. Eu tenho a opinião empírica que pênalti batido por canhoto bate mal o pênalti, a exceção é o Reinaldo, que bate bem pra cacete, o Gabigol, mas geralmente os canhotos batem mal pênalti. Eu tenho essa impressão de ver futebol, não é um dado, mas eu tenho a impressão. E o Luciano bateu mal. Quando não tá sem confiança, e ele obviamente bateu sem confiança, dá uma paulada no meio do gol, sabe? O goleiro vai ter que ficar, dá uma paulada alta no meio do gol, é difícil o goleiro pegar com a perna. Ele só defende se ele ficar parado no meio do gol. E como os goleiros todos brasileiros adivinham o canto, dá uma paulada no meio do gol, tentou bater rasteiro, bateu fraco, não bateu tanto no canto e o Fábio fez a defesa. E uma pena ele ter perdido esse gol, porque chegaria a 98 gols pelo São Paulo e consolidaria essa excelente fase que ele está vivendo, mas nem por isso deixou de ser decisivo, nem por isso deixou de ser importante e ovacionado pela torcida quando saiu. Aí o São Paulo tomou conta do jogo, mesmo tendo perdido o pênalti, não esmoreceu, né? Que o Fluminense ganhou um ânimo, foi pro intervalo 1x0, e aí o Renato fez 4 mudanças que melhoraram o Fluminense. Sobretudo o Hércules ali no meio de campo, é muito bom jogador, o Hércules e o Soteldo, chato de marcar, né? Enfim, é um jogador menos produtivo, mas ele é chato de marcar, é mais agudo, insinuante e tal. E o Fluminense melhorou. E aí o São Paulo achou o segundo gol naquela bola que desviou na mão do Luciano. E eu acho um escândalo o VAR anular aquele gol, porque, enfim, bateu aqui, né? Não é que o cara usou a mão e tal, mas enfim, na letra fria da regra estúpida, tem que anular aquele gol, mas eu acho uma bobagem. O São Paulo ali fez 2x0 e ali já encaminharia uma vitória. Continuou batendo, teve chances, e aí o Fluminense encontra um gol que foi uma bobagem do Alan Franco. Aliás, o Alan Franco está oscilando dentro de campo numa mesma partida muito mais do que ele fazia antes. Deu pra ouvir pela televisão o alarido da torcida em alguns erros de passe dele. Ele tem uma certa displicência, porque ele é muito técnico, então ele acha que ele pode dar um passe de qualquer jeito, e ele errou alguns passes. E no lance do gol, beleza, o Arboleda devia ter falado, cara, você tá sozinho, mas ele tira mal a bola. E aí o Samuel Xavier, que nunca acerta um chute daquele, bateu a bola beijou a trave, entrou, e aí todo mundo ficou cagado, né? Falando, puta merda, velho, 2x1, os caras vão vir pra cima, o Ganso jogando bem, né? O Ganso encontrando espaços, como sempre, na carreira inteira, é um cara que tem uma visão de jogo privilegiadíssima. E aí todo mundo ficou com o cu na mão, né? Mas o São Paulo continuava agredindo e tal, e aí o Ferrarese, que é outro acerto do Crespo, colocar ele na zaga ali, é um jogador muito bom. Eu comentei no vídeo anterior, quem viu se lembra, que o Ferrarese tem uma função de zagueiro caçador, que eu falei. Ele antecipa as jogadas. Nesse caso ele nem antecipou, mas ele tava coçando o Guga ali no meio de campo quase, aos 40 e tantos, já nos acréscimos, porque ele é esse zagueiro mais que acosta os adversários, que tenta antecipar, que fica mais colando nos adversários. E ele roubou a bola e dá um ótimo passe pro Tapia, que faz um gol importante, porque o Tapia é evidentemente um jogador limitado tecnicamente. Tava na cara, quem viu os vídeos dele sabe que ele é um jogador limitado
tecnicamente, mais voluntarioso, né? Eu falei isso no primeiro vídeo, no primeiro jogo que ele entrou contra o Corinthians. É um cara que, assim, se a gente esperar jogadas, passes absurdos, esquece. Ele vai ajudar no suor ali, na base da briga e tal, mas ele fez um gol importante, cara. Importante, dá pra ver que ele tava olhando pro André pra dar o passe e ele finaliza bem na cara do gol. O André perdeu um gol antes que a transmissão falou que tava impedido, mas não tava, que o Fábio fez a defesa. Uma jogada muito parecida, só que do outro lado. E, e o Tapia fez esse gol importante, 3-1, e aí o São Paulo garantiu a vitória, foi um balde de água fria no Fluminense, e teve aquele lance maravilhoso do Rodriguinho que eu mencionei agora há pouco. Então foi um jogo que, no final das contas, com o pênalti perdido, o gol anulado do Luciano que bateu na mão, o gol anulado do Tapia, a chance perdida pelo André, o São Paulo ficou barato pro Fluminense. O São Paulo jogou para ganhar até demais do que 2 gols de diferença. O São Paulo foi muito vertical quando roubou a bola, armou contra-ataques. Então o título do vídeo já ficou barato porque ficou. Foi uma vitória com a autoridade do São Paulo, uma vitória de um time que melhorou muito, 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 muito. É inegável a melhora com o Crespo, inegável. E aí vou falar de jogador a jogador. O Rafael foi bem, não teve tanto trabalho. A bola do gol, a bola bateu na trave ali, mas achei a bola um pouco lenta. Mas tudo bem, não é uma falha, mas sei lá. Chute fora da área, a bola meio lenta ali. Não sei se ele fez um golpe de vista, enfim, mas enfim. Foi ok, o Rafael foi ok. A Arboleda fez uma partida monstruosa, né? Além do gol, né? A recuperação, cara, aos 40 e tantos, o cara apostou corrida com o cara e ganhou. O Arboleda, nesse sistema de 3 zagueiros, ele é absurdo. Ele é muito bom no sistema de 2 zagueiros, mas o de 3 ele parece ser, cara... Ele é intransponível. Mesmo quando os adversários superam os outros 2 zagueiros, ele está sempre ali. Uma partida monstruosa do Arboleda. Ferrarese foi muito bem, muito bem. No lance do gol, ele poderia ter acossado mais o Bernal. Deixou o cara virar e cruzar. Mas a cagada do gol é do Alan Franco, que tira mal a bola. Mas o Ferrarese jogou muito bem e se redimiu com essa assistência maravilhosa que definiu o jogo. O Alan Franco, cara, eu acho que ele tem bons momentos. Eu acho ele um ótimo zagueiro, tem que ser titular. Né, deu um chapéu no Soteldo lindo, ele desarma algumas bolas bem, mas ele tem errado muito mais passes do que deveria, e passes simples, fáceis, muito por causa de um certo preciosismo, uma certa indolência. Então tem que voltar a jogar concentrado e ser mais preciso, porque ele joga numa região do campo que ele não pode errar tanto passe. O Enzo foi bem, a luta de sempre, né? O Enzo é um jogador muito legal de ver vestindo a camisa do seu time, porque ele se entrega e é muito competitivo, jogou bem. O Cedric, que eu critiquei tanto, fez bom jogo, o Cedric. Fez bom jogo. Depois de partidas horrorosas contra Corinthians, Red Bull Bragantino e Juventude, hoje ele foi bem, uma atuação correta. Tomara que ele mantenha esse nível de atuação, sem errar tanto cruzamento, jogando mais um arroz com feijão. Cedric, eu te peço, joga o arroz com feijão, é isso, cara. Pega a bola, toca de lado, na zaga ali, não tenta cruzar, porque os cruzamentos são ruins. Mas jogou bem o Cedric, é óbvio, do a mão palmatória. Quando o cara joga bem, eu vou falar, não tem porquê, eu não tô perseguindo ninguém, assim. Ele fez partidas horríveis, horrorosas, que me enlouqueceram, mas agora jogou bem. Bobadilha e Marcos Antônio, espetaculares, sobretudo Marcos Antônio, mas ótimas partidas dos dois, cara. Como eles estão... Temos uma dupla de volante titular consolidada com muita justiça, cara. Com muita justiça. Não dá pra tirar nenhum dos dois hoje. O Alisson, como meia, cara, de novo, o Alisson é um jogador difícil de criticar por causa da luta, da entrega e tal. Até fez um chute de fora da área de bate-pronto ali, que foi bom, mas ele erra muito ali no meio de campo, né? Ele tenta uns passes, ele erra bastante, porque tecnicamente ali naquela região do campo que tem menos espaço, ele fatalmente vai errar mais do que como primeiro volante, segundo volante, onde tem mais espaço. Mas tá quebrando galho ali, tá tudo bem, enfim, abaixo dos outros, mas beleza, se dedica, compensa a falta de qualidade técnica naquela região, com muita luta, muita entrega, muito compromisso, seriedade, e tá tudo bem. O Luciano, mais uma vez, jogou muito bem, decisivo, primeiro, assistência na cabeça do Arboleda, que ele foi buscar uma bola cruzando de direita, a bola quase saiu, ele né, tira um lance de perigo, colocando na cabeça do Arboleda, gol do 1-0. É o cara mais importante dessa era do Crespo e merece todos os elogios, todas as exaltações. Mais uma participação em gol, diretamente responsável por 10 pontos a mais na conta do São Paulo. São Paulo hoje na 8ª colocação. Passa pelos pés esquerdo e direito do Luciano. Uma pena ter perdido o pênalti, mas tem que treinar. Tem que treinar. Se quiser bater 100 gols, 120 gols, né? Tem que voltar, tem que virar um cobrador de pênalti implacável.
porque fatalmente será titular. Nas Copas, decisão empatada vai para pênalti, a gente não pode não ter cobradores de pênalti oficial. E já que o Luciano tá assumindo um protagonismo, tem que treinar. Meia hora todo dia, 40 minutos todo dia. Bater pênalti, até virar um cobrador que a gente confie de olhos fechados. O Ferreirinha, cara, o segundo gol muito importante também. Ele erra bastante, mas é um jogador que tenta e fez um gol importante, se posicionou ali no cruzamento do Marcos Antônio, 2-0, muito importante, então merece os elogios. Não fez um mau jogo o Ferreirinha, foi bem, melhor do que vinha atuando, né, contra o Curitiba. Curitiba é foda. Contra o Juventude ele deu um rolinho maravilhoso, numa partida que não vinha acertando quase nada, criou a chance daquele gol, participação decisiva, e hoje fez um gol de cabeça, então, porra, tem que tirar o chapéu e aprovar a atuação dele, foi bem. E aí as mexidas do Crespo eu achei que foram ótimas, assim, o André entrou, lutou bastante, Tapia também, fez premiado pelo terceiro gol, mas o André também entrou bem, ganhou umas bolas, deu dinamismo no meio de campo, voltou a ter força pra marcar a primeira linha do Fluminense com o André. E o Rodriguinho, cara, ele erra muito, né? Ele é muito. Eu falei, ele me lembra bastante o Shailon, bastante. Ele é mais rápido que o Shailon, mas ele tem a mesma. Aquela mesma lentidão que a gente acha que é a indolência, né? Mas não é. É o jeitão de jogar meio clássico, passadas largas. Ele é muito magro fisicamente, então ele é muito facilmente desarmado e tal. Mas, pô, assim, errou bastante, foi desarmado numas regiões perigosas. Mas fez um lance maravilhoso, lance de cinema. Vai ter que abrir o DVD dele. Aqueles dois chapéus, um drible em seguida no Egos, uma paulada de esquerda, inclina o corpo, dá uma paulada, se o Fábio não vai, é gol. Então, bom ter feito esse lance, tá ganhando confiança, sequência com o Crespo, que é importante. Vai virando o substituto do Alisson para jogar naquela região de meio de campo. E essa é uma virtude do Crespo nesse trabalho. Ele tá recuperando alguns jogadores, o Rodriguinho, o Luan, ele tá recuperando alguns jogadores que não tinham tantas oportunidades com o Zubeldia. Em contrapartida, não tá dando tanta sequência, nenhuma sequência, na verdade, pro Lucas Ferreira, que vinha sendo muito utilizado até de titular com o Zubeldia, mas com o Crespo ainda não teve minutos. E o Sabino entrou no final no lugar do Alan Franco para ter um pulmão novo ali do lado esquerdo. O Soteldo estava incomodando ali, caindo em cima do Wendel, que também entrou bem, gostei do Wendel. De novo foi bem ofensivamente, chamou a torcida ali em algum momento, jogou bem, tá emendando boas atuações o Wendel. Lógico, hoje com uma amostragem menor. E o Sabino deu tempo dele de afastar uma bola que o Arboleda ganha na corrida. E o Soteldo vinha para ficar na cara do gol e o Sabino consegue tirar um carrinho ali, mandar pela lateral. Foi importante também, então todo mundo que entrou colaborou de alguma maneira. Vitória com autoridade do São Paulo, é um momento diferente. Claro, estamos com 2 jogos a mais, não dá pra se empolgar, 8ª colocação, né? Dá pra sonhar com o Libertadores, mas calma. Vamos primeiro pulverizar esse temor de rebaixamento, porque tem muito time com 2 jogos a menos atrás do São Paulo. O Ceará acabou de ganhar do Cruzeiro lá, né? Então, assim, o Mirassol que vinha bem, empatou com o Vitória em casa, então os times lá de trás estão começando a pontuar. Então é isso, jogo a jogo, com firmeza, com seriedade, com uma defesa mais sólida, né? São Paulo tomou o primeiro gol, né? Depois de 3 jogos. Então é isso, passo a passo, ainda com mais cautela do que otimismo, eu acredito. Mas o otimismo é pelo atual momento. Sem previsões, não, agora é Libertadores, não, calma. Vamos jogo a jogo, agora tem um duelo difícil, encardido, chato com o Atlético Paranaense, que tá mal na Série B, mas é um time chato de enfrentar lá na Arena da Baixada, é um saco. Então, calma, tem muita temporada pela frente, 3 frentes, então, vamos lá. Mas é isso, tem que comemorar as pequenas vitórias e, sobretudo, o desempenho e a melhora coletiva do time, que também provoca melhoras individuais. É isso, turma. Crespo melhorando o São Paulo muito rapidamente, e, de fato, a troca se mostrou correta. É isso, gostava do trabalho do Zubeldia, mas... Como eu falei no vídeo também, que não dava contra o Vasco, o trabalho tinha chegado ao fim. A escolha do Crespo se mostra, pelo menos depois de 4 jogos, a melhor escolha possível. São 10 pontos em 15 possíveis. Em 15? Ou em 12? Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino... em 15. Então, em 15 pontos possíveis, ganhar 10 é um número muito bom, que mantém, assim, o São Paulo crescendo na mão do Crespo, se tornando mais competitivo, encontrando jogadores. Torcer para ninguém machucar, porque esse elenco é curto e tem muita discrepância em alguns titulares com algumas reservas. Mas é isso, turma. Tá bom?
Tive um papo maravilhoso com o Birner na quinta-feira passada. Os cortes já estão ficando disponíveis, tem mais cortes para sair. Então assista tudo, comente, se inscreva no canal, turma. Estamos quase batendo 100 mil, velho. Vamos em busca dessa plaquinha, vai ser maravilhoso. Nunca imaginei o Bopismo ter 100 mil inscritos. Estamos na cara do gol. Agora é questão de você clicar para se inscrever, dar like, hypar o vídeo, que isso ajuda muito para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante. Falou? Valeu, turma. Bom final de domingo para todos vocês. Até mais. Um beijo e tchau.